Olá, meus alunos. Hoje a nossa aula vai ser sobre divisibilidade, né? Que é a continuidade de divisores. Mas o que seria, para você entender divisibilidade, precisa revisar o que é divisor. Anteriormente, estudamos como obter os múltiplos de um número natural, por meio da multiplicação. Agora usamos a operação inversa da multiplicação, ou seja, a divisão, para verificar se o número é múltiplo de outro. Por exemplo, eu quero verificar se o número 78 é múltiplo de 6. Eu faço a divisão. Se o resto for igual a zero, ou seja, divisão exata, esse número é divisível por 6. Como a divisão é exata, temos que 78 é múltiplo de 6, pois existe o número natural 3 que multiplicado por 6 resulta em 78. Podemos dizer também que 78 é divisível por 6 ou que 6 é divisível por 78. O número 13 também é um dos divisores de 78, pois a divisão 78 é exata. Dizemos ainda que 78 é múltiplo de 3. Fazendo alguns cálculos, podemos verificar que a divisão de 78 pode ser. Então, quando eu dividir o 78 por 1, vai dar exato. Quando eu dividir 78 por 2, vai dar exato. Quando eu dividir por 3, também vai dar exato. E esses aqui são os divisores de 78. Lembrando, o número 1 é divisor de todo número natural. E todo número natural também diferente de zero é divisor dele mesmo. Então, essas são as observações sobre divisores. E o que é o critério de divisibilidade? É uma regra prática que nos permite verificar ou constatar se o número é ou não é divisível por outro. Por exemplo, para mim saber quais os critérios de divisibilidade por 3, a gente tem que somar todos os algarismos. E se ele for múltiplo de 3, então ele é divisível por 3. Então, são 45.798. 4 mais 5 mais 7 mais 9 mais 2 é igual a 27. Então, 27 é múltiplo de 3. 2 mais 1 mais 5 mais 1 é igual a 9. Também ele é múltiplo de 3. Se os dois são múltiplos de 3 quando somos algarismo, é porque ele é divisível por 3. E o critério de divisibilidade por 4? Se os seus dois últimos algarismos forem igual a zero. Então, 3.700, dois últimos algarismos possuem zero, então ele é divisível por 4. O outro critério por 4, se os seus dois últimos algarismos forem um número múltiplo de 4. Então, 34.516, os dois últimos algarismos, que é o 16, ele é múltiplo de 4. Então, o número 34.516 também é múltiplo de 4. Se o dobro do algarismo da dezena somado com o algarismo das unidades for um número múltiplo de 4, ele está falando, eu multiplico as dezenas por 2, 9 vezes 2, são com 6, 24. 24 é múltiplo de 4, então ele é divisível por 4. E o critério de divisibilidade por 5? Um número é dividido por 5 quando as unidades é 0 ou 5. Ou seja, todas as vezes que o último número for 5 ou 0, é porque ele é divisível por 5. 615 termina em 5, 1480 termina em 0. Os critérios de divisibilidade por 6. Se o número é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, 45.696, ele tem que ser divisível por 3 e por 2 ao mesmo tempo. Então, se for por 3, eu somo todos os divisores. E se o resultado for divisível por 3, então vai ser por 6. E se o algarismo também for um número par e divisível por 2. Se ele for por 3 e por 2 ao mesmo tempo, tem que ser os dois juntos, ele é divisível por 6. E divisibilidade por 7. 3.052 é múltiplo do 7, pois se você diminuir 305 menos 2 vezes 2 é igual a 301. Ou você diminuir 30 menos 2 vezes 1 é igual a 28. Observe, o 28 aqui, ele é múltiplo de 7. E se ele é múltiplo de 7, também ele é divisível por 7. E o que é divisível por 8? Termina em 3, 0. Os três últimos algarismos foram divisíveis por 8. Então, toda vez que o último número for
terminado em 3L ele é divisível por 8, ou se os dois últimos algarismos é divisível por 8. O 32, ele é divisível por 8, porque 32 é múltiplo de 8, desculpa. O 32 dividido por 8 é 4. 8 vezes 4, 32. Então, ele também é divisível por 8. O 72 dividido por 8 é 9. 9 vezes 2, 72. Então, ele também é múltiplo de 8. Então, o número é divisível por 8 quando termina em 3 zero ou quando os dois últimos números são divisíveis por 8. E o divisível por 9, se a soma dos seus algarismos for um número múltiplo de 9. Você soma todos os seus algarismos, deu 27, é múltiplo de 9, então é divisível por 9. Soma todos os algarismos, é 18, é múltiplo de 9, então é divisível por 9. E por último, um número é divisível por 10 se o algarismo das unidades for 0. Quando o último algarismo for 0, é divisível por 10. Se os dois últimos algarismos for 2, 0, é dividido por 10 também. Ou se os três últimos algarismos for 0, também é divisível por 10. Ou por 100 ou por 1000 também é válido também. Bom, gente, essa é a nossa aula sobre os critérios de divisibilidade por 3, por 4 até o número 10. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode procurar no WhatsApp. Um abraço, até a próxima. Tchau!